Estou presidindo a sessão hoje em nome do desembargador Cornélio Alves, que é o nosso presidente natural, em substituição por um senhor mais antigo. 8h, declaro aberta a sessão da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça, hoje, 7 de dezembro de 2011. Invertendo a ordem administrativa, eu começo apenas por leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Desembargador Expedito Ferreira. Aprovo. Doutor Ricardo Tinoco. Também, desembargador, aprovo. Aprovada sem emendas ou retificações à ata da sessão anterior. Na ordem jurisdicional, nós temos da pauta anterior, por videoconferência com pedido de sustentação oral, o número 233 da pauta, que é embargo de declaração e o não cabe defesa oral. Na sequência, o 234 da relatoria do doutor Ricardo Tinoco, o advogado Fábio Frasato Caires está presente à sala. Se não estiver presente, o processo tem como votado conforme consta da publicação que vai ser procedida. Na sequência, o 235, N. Ribeiro Marinho, apelante, doutor Caio Frederico de França Barros Campos, apelado município de Parnamirim, juiz convocado, doutor Ricardo Tinoco, que é o relator. Está presente, doutor Caio Frederico? Bom dia, doutor desembargador. Sim, estou presente. Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos, se possível. Obrigado. Seja o seu apelo ao possível, mas fique à vontade. Obrigado. Excelentíssimo senhor doutor relator Ricardo Tinoco, excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Santos, demais julgadores. Cuida-se de um recurso de apelação que ele versa acerca de uma problemática vida no município de Parnamirim relacionada à cobranças ilegais de IPTU. Essas cobranças ilegais de IPTU elas estão relacionadas à base de cálculo utilizada pelo município para efeitos de cobrança, e mais exatamente, né, em relação a majorações indevidas do IPTU, sem o devido amparo legal ou sem a devida atenção aos índices de correção praticados no mercado. Então, as majorações do IPTU que nós estamos discutindo nesses autos, elas estão relacionadas a pontos específicos, que são a ausência de previsão legal para efeitos de majoração, a existência de uma lei prévia que autoriza a majoração, ou uma atenção do município em relação à majoração baseada nos índices médios de atualização monetária. Então, doutor, Vossa Excelência me permite, a Câmara está dando provimento ao recurso e negando provimento ao recurso do município de Parnamirim. Perfeito. Então, se nós mantemos esses termos, eu dispenso. Aqui, em função, condena o município ao ressarcimento do valor paga maior, está, parece que atendendo a Vossa Excelência. Perfeito. O desembargador Expedito falta votar, mas tem 2 votos, meu e de Ricardo, nesse sentido. Vossa Excelência. A unanimidade, doutor Frederico, perfeito. Mas se Vossa Excelência quiser fazer, tem todo o direito. Eu dispenso, Excelência. Pode ser até que a gente mude o voto, né? Mas, de qualquer maneira, vamos para frente, né? Vamos manter assim, então. Vou aproveitar, vou até sair logo, viu? Obrigado. Bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia. Na sequência, nós temos processos da pauta do dia com pedido de sustentação oral. Da minha relatoria, o agravo número 2 da pauta, Unimed. Doutora Andressa Regina Santiago Jerônimo. Bom dia, desembargador. Oi, não, doutora. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental com apelo consabido. Obrigada, Excelência. Doutora, essa matéria é matéria pacificada. Se Vossa Excelência entender
de fazer a sua sustentação, nós ouviremos com o maior prazer. Mas é matéria pacificada, que é a questão do ingresso, certo? Porque é aquela questão do ingresso pagando o valor do ingresso estabelecido à época do pedido. Vossa Excelência quer fazer a defesa? Sim, Excelência, então eu dispenso. Já é o entendimento pacificado, eu dispenso a sustentação. Agradecemos a sua compreensão, doutora, porque o assunto está pacificado, já são centenas de processos nesse sentido. Na sequência, o 14 da pauta, Laílson Pereira de Aguiar é o advogado. Processo em segredo de justiça com as iniciais destacadas para o 14 da pauta, que tem como advogado o doutor Laílson Pereira de Aguiar. Está presente? Bom dia, Excelência. Presente. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Vossa Excelência é advogado de qual parte? Silvani Clementino, a agravante. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Vamos adiantar. Pode ir. Obrigado, Excelência. Obrigado. Excelentíssimo desembargador Cláudio Santos, excelentíssimo juiz Dr. Ricardo Tinoco, professor da UFRN, que eu tenho bastante respeito, e aos demais desembargadores presentes na primeira Câmara Civil. Esse processo, Excelência, é um agravo de instrumento com pedido de prorrogação do benefício de pensão, tendo em vista a ruptura do vínculo matrimonial, de fato, não de direito. Vossa Excelência, quando apreciou outro agravo do instrumento, da parte, nesse caso, agravada, Vossa Excelência determinou que a pensão fosse durante 12 meses, mas não se tinha conhecimento de que a parte agravante ela é portadora de diversas doenças. Então, nós viemos sustentando desde o início do processo principal de que a parte agravante tem direito a esse benefício, que é a pensão, por motivo de ela ser doente, ser incapacitada para o trabalho. Juntamos diversos laudos e pedimos a prorrogação desse benefício. Vossa Excelência concedeu por 12 meses, através de um agravo da parte que agora agravada, e nós estamos pedindo a prorrogação desse benefício. Não se trata, Excelência, de uma pessoa que tem capacidade laboral. Trata-se de uma pessoa que está provando durante o curso de todo o processo que está incapacitada para o trabalho. Tanto que nós pedimos, no processo principal, a realização de perícia para que fosse constatada essa incapacidade. A perícia foi feita lá no mês de julho, mas até o momento não se tem notícia do laudo pericial. Diligenciamos junto ao juiz de primeira instância, requerendo que enviasse ofício para que fosse produzido o laudo pericial, mas até o presente momento não foi. Eu peço que Vossas Excelências, ao analisarem o presente agravo, revertam a decisão de primeiro grau, que não aceitou prorrogar o benefício, uma vez que a agravante prova nos autos, através de laudos periciais atualizados. Eu juntei um laudo pericial hoje, de um psiquiatra particular, e peço que Vossas Excelências concedam a agravante a prorrogação da pensão. Caso Vossas Excelências não entendam de conceder por tempo ou por prazo indeterminado, concedam pelo lapso de 6 meses, mediante apresentação de laudo atualizado. São esses os requerimentos da defesa, Excelência. Muito obrigado e bom dia. A Corte está se pronunciando nesse processo pela manutenção da decisão. É o 14 da pauta. Algum colega quer acrescentar algo a respeito? Falta o voto do desembargador Expedito. Acompanho o relator, Excelência. Bom, nós temos aí o dia todo para votar ainda O 49 da minha relatoria é o advogado Luiz Nelson Pinheiro de Souza.
Está presente? Bom dia, Excelência. Estou presente, sim. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental com as recomendações de praxe. Pois não, doutor? Agradeço. Bom dia, senhores Vossa desembargadores. Excelência é advogado de qual parte? Renato Max, parte apelada. Doutor, nós estamos mantendo a decisão. Integralmente, Excelência? Estamos mantendo a decisão, portanto, faltando só o voto do desembargador Expedito. Já tem maioria no caso, correto? Tem maioria. Desembargador Expedito, como vota nesse processo? Acompanha o relator, Excelência. A unanimidade, portanto, 49. Agradeço, Excelência. Bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia, saúde para Vossa Excelência. Amém, para nós todos. O 65 tem como advogada Andressa Regina Santiago Jerônimo, também Unimed. Doutora Andressa. Sim, Excelência. Esse processo trata de Gutenberg da Silva Nóbrega. A Unimed é apelante. O que é que Vossa Excelência tem a acrescer ao que já foi colocado por escrito? Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada. Esse processo é uma matéria que não é tão corriqueira aqui nessa corte. E a sentença de piso proferida nos autos, ela determinou que a apelante pague os honorários médicos ao apelado em decorrência da realização de exames autogerados. Inicialmente, explica-se que esses exames autogerados são exames que são realizados, são solicitados e realizados, efetivados pelo próprio médico que solicita. Desde o ano já de 2005, chamou-se a atenção da Unimed Natal do grande excesso de solicitações desses exames denominados autogerados. E a partir de então, foi estipulado uma limitação de um percentual a ser realizado. Quer dizer, não foi retirado dos médicos a possibilidade da realização dos exames. O que houve foi um limitador até para equilibrar e sustentar toda a cooperativa. A sentença de piso, ela foi por uma ordem diferente, entendendo que agir dessa forma seria presumir a má-fé dos cooperados e também prejudicaria os pacientes. Quanto foi o valor, Isso doutora? não é verdade. Quanto foi o valor, doutora? O valor dos honorários? Sim, desses autoexames, pedidos autogerados. No processo, foi um valor de 60 e, salvo engano, 65 mil reais. Ok, pode continuar, por favor. Obrigada, Excelência. Então, o que houve, de fato, foi esse limitador, não impede que os médicos realizem esses exames, nem o paciente nem o paciente beneficiário irá ficar sem a realização dos exames. Pelo contrário, ele vai receber a autorização, o médico vai fazer os exames até atingir o percentual. Isso é uma segurança e um equilíbrio tanto para a cooperativa e, consequentemente, para os cooperados. Ainda impõe dizer que essa limitação que foi feita, não há que se questionar a legalidade, né? Tanto a instituição desses exames, como essa limitação, ela foi pela uma reunião da Assembleia Geral que tem autonomia para tanto. Então, o que se pede aqui é que seja feita essa ponderação e que seja reformada a sentença de piso, reconhecendo essa legalidade dessa limitação, já que é para o próprio benefício da cooperativa e, consequentemente, dos próprios cooperados, Excelência.
Vossa Excelência pode informar se esse limite dos exames autogerados é por especialidade ou é um geral para todos os tipos de exame? Porque São várias no caso, especialidades. Não, porque no caso o que a gente pois entende não, é que Excelência. se realmente houver desonestidade, houver excesso, se o médico, eventualmente, e o paciente pedirem mais do que deveriam, a Unimed teria que tomar providências outras, no sentido de apurar e, eventualmente, até entender que há um crime subjacente a esse tipo de ação. Mas a presunção ela é de boa-fé. A má-fé realmente não se presume, tem que ser provada. Então, nós estamos mantendo a decisão. Doutor Expedito, Vossa Excelência. Para o relator. Na sequência, o 67, que tem Antônio Carneiro da Costa Júnior como advogado. A parte é Clara Bezerra de Medeiros, Gabriel Bezerra, Júlio Bezerra e Vitor Bedito. Apelado representante da Unimed Natal, mas tem apenas escrito Antônio Carneiro da Costa Júnior. Está em sala? Não, e consta na lista dos presentes. Votado 67, 75. Darli Portela dos Santos, Késia Luciana de Nascimento Silva Vasco é advogada inscrita. Relator sou eu. Bom dia, desembargador. Estou presente. Doutora Késia, Vossa Excelência está com a palavra, mas não estamos vendo a senhora. Ok. Eu queria, inclusive, Excelência, pela ordem, pedir a reunião de outros processos que estão na pauta e tratam sobre a mesma matéria. Quais são os números da pauta? Número da pauta. Então, eu não consegui ter acesso, Excelência. Aí, para a gente escolher entre 300 processos, procurar o número, vai ser difícil. Certo, então vou fazer melhor para facilitar. Eu vou sustentar esse, Sim. E nos próximos eu confirmo a ordem e peço a reunião. Pode ser? Pode, claro, da maneira que Vossa Excelência aprouver. Pronto, Excelência. Eu estou aqui representando. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os colegas, né? Bom dia, doutor presidente, colega da Câmara, os serventuários que estão presentes nessa sustentação. Eu vou ser o mais breve possível para dar espaço aos demais colegas também. Eu estou representando a Policard, a UP Brasil, em algumas apelações cíveis que estão nesta Câmara, e o meu intuito aqui é claramente esclarecer... Bom, o 196 da pauta é Policard, mas não encontrei outros. Policard e Guilherme Silvério de Araújo. O outro é 187. Conseguiu localizar? 187, mas 187 é Plano Invest, Administração e Serviços. Sim, também, Excelência, também. Mas Policard só são esses dois que eu estou vendo. É o mesmo grupo, grupo. Mas são pessoas jurídicas diferentes, então nós não podemos julgar em conjunto, nós podemos julgar em conjunto com 196. Vossa Excelência tem a palavra, vamos agilizar que o tempo urge. É verdade. Então, Excelência, a parte entrou com ação reclamando sobre juros abusivos, e a Policard esclareceu durante o transcorrer da ação que os juros praticados no contrato de financiamento que foi realizado, contrato de empréstimo que foi realizado, foi com base no decreto municipal em que a Policard tem em convênio com a prefeitura e alguns órgãos municipais lá daquela comarca, né, de Natal. E há uma previsão legislativa nesse decreto, o decreto 21.860 de 2010, que possibilita que a Policard ela realize essa transação com juros de até 4,15%. Então, durante a contratação, que foi via telefone, foi informado à parte sobre a taxa de juros que seria aplicada durante a negociação. E, mesmo assim, a parte também ciente, inclusive gozando da negociação, fez outros refinanciamentos nesses contratos que foram estabelecidos. Os contratos, a grande maioria, eles são de 2009,
E, inclusive, a Policardi alegou até prescrição nesses casos por conta da demora da parte em reclamá-los, né? Embora os descontos tivessem iniciados em 2009, a parte só ingressou com ação em 2019, em 2020, e reclamando, inclusive, dessa negociação. As taxas, como eu disse, foram todas comunicadas durante as ligações telefônicas, inclusive a Policardi juntou aos autos alguns áudios comprovando a comunicação, né, o dever de informação foi cumprido, e a parte reclama a aplicação da taxa média no mercado, embora houvesse essa previsibilidade no decreto da taxa de até 4,15%. A Policardi ela tem tentado se adequar, né, embora a sua grande intenção seja aumentar o fomento financeiro naquela comarca, né, inclusive reduzindo até o critério de avaliação quando vai conceder esses empréstimos aos serventuários da prefeitura, e ela tem seguido as súmulas do STJ em relação ao dever de informação, em relação à previsibilidade dessas taxas. Então, a minha intenção aqui, Excelência, é apenas esclarecer que toda a ação realizada pela Policardi naquela comarca foi conforme o que vem entendendo o STJ sobre o afastamento da lei de usura, né, por se enquadrar como instituição de arranjo de pagamento, não se aplicaria a lei de usura, inclusive esta Câmara já tem proferido o entendimento de que não se aplica, e que vale ressaltar, inclusive, que há uma súmula do STJ 530, que é do conhecimento de Vossa Excelência, que trata a possibilidade de que as taxas de juros, havendo a comunicação prévia para a parte, que seja praticada e não aplicada essa lei de usura. Então, essa é a minha fala, Excelência, em relação a esses processos que estão distribuídos. Se for possível, na próxima sustentação, eu gostaria, sim, vou indicar quais são os processos que estão na lista, para poder fazer a união desses. Muito obrigada, Excelência. 77 também é Policardi, na sequência. Certo. 75 é o entendimento da Corte, pelo menos até agora, no sentido de que os ônus sucumbenciais, apenas a reforma essa, recaiam sobre a parte que sucumbiu totalmente, certo, porque a outra sucumbência foi mínima. E como é que está o voto do doutor Expedito? Senador Cláudio, depois, pela ordem, eu queria muito rapidamente fazer uma consideração. Eu estou vendo aqui a votação. Pois não, doutor Ricardo? É interessante, só um ponto apenas para que nós uniformizemos o entendimento em relação à aplicação dos juros. Certo. Eu li o voto de Vossa Excelência e achei de muito bom tom a justificativa que Vossa Excelência trouxe, no sentido de não adotar, nesse caso específico da Policardi, o método Gauss. Isso. Vossa Excelência desenvolve um raciocínio excelente e que me convenceu, no sentido de que, se adotarmos o método Gauss, haverá um decréscimo do valor originariamente contratado em desfavor do agente financiador. Exatamente. E nós vínhamos adotando o método Gauss, Vossa Excelência sabe, até para mantermos aquela uniformidade. Então, eu estou me convencendo da mudança de entendimento, e, se for assim, se a Câmara assim bem prosseguir, eu sugeriria que nós fizéssemos uma revisão dos outros casos análogos para que não houvesse discrepância. Era só com esse propósito, Badal, que eu estou... Eu me alinho perfeitamente às palavras de Vossa Excelência, e a assessoria que está presente já vai ter os subsídios suficientes. Inclusive, eventualmente, nós podemos trocar outras informações a respeito. Isso, substituir de forma pública aqui na oportunidade da votação. Desembargador Expedito. Senador Cláudio, todos os processos já estão votados, Senador. Todos votados, né? Tá bom. Não está aparecendo para mim. Pois é. Não está aparecendo aqui. O 77, doutora, Vossa Excelência, doutora
quer dizer, como é que a senhora entende o 77? Michel, Faxon, Policardi, apelação de ambas as partes. Esse processo também está no mesmo entendimento, né, Excelência? Nós estamos mantendo o mesmo posicionamento. Isso. Agora, o 196, Vossa Excelência, é a mesma matéria, Guilherme Silvério de Araújo. A mesma matéria, Excelência. A mesma matéria. Aí, Edvaldo, exatamente, eu me comprometo em fazer a alteração do voto com referência ao método Gauss, porque eu ainda estava a adotar, como a Câmara estava adotando em todos os casos, esse método. Então, para me adequar a esse entendimento que Vossa Excelência inaugurou no processo anterior, eu vou adotar o juros simples. Ótimo. Ok? Perfeito. A unanimidade, portanto, os processos. 77, 75 e 196. Ok. Os 81 tem Miquênio da Silva Câmara como advogado, Unimed, apelado Benjamin Marques da Silva Costa. Presente, Excelência. Vossa Excelência, doutor. Estou pela parte apelada. Apelada, Miquênio, vamos ver aqui. O processo foi mantido, a decisão foi mantida. Em todos os fundamentos, né, Excelência? Vossa Excelência quer fazer... Não, declino, Excelência. Pode mudar, mas de qualquer maneira, não há problema. Não. De modo Alguma nenhum. questão a crescer, doutor Ricardo, desembargador Expedito? Não, presidente. Só dar um bom dia a todas Vossas Excelências, bom trabalho. Obrigado. Feliz Natal para Vossa Excelência. Feliz Natal para Vossa Excelência. Obrigado. Na relatoria do desembargador Expedito 122, o advogada Tanara Rodrigues, Claro e Fábio Costa Santos. Está em mesa, está presente a doutora Sim. Tanara, Vossa Excelência tem a palavra. Bom, Excelências, é um assunto já corriqueiro na Câmara, que se trata do cadastro do Serasa Limpa Nome. A Claro atua nesse processo, o recurso é somente para manutenção da sentença, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, porém julgou parcialmente procedente o pedido de exclusão do SPC Serasa, e do SPC Serasa, quer dizer, exclusão do cadastro do Serasa Limpa Nome, e também... Doutora, aqui a única, talvez subsidie Vossa Excelência, a única alteração seria o percentual na fixação dos honorários advocatícios. Sim, é que foi na sentença foi mantido proporcional. Aqui está 10%, mas proporcional, apenas o percentual. Vossa Excelência está de acordo ou quer fazer a defesa? 10%, então, foi alterado em favor da Claro. Exatamente, em favor da parte. Tá, não, então vou... Vossa Excelência haverá de tomar conhecimento da decisão inteiro teor pela comunicação. Então, foi alterado da sucumbência de proporcional? Não, foi alterado o percentual para 10%. 10% em desfavor da Claro. Em desfavor, a única modificação da sentença é essa. Ok? Ok, Excelência, ok. A única modificação da sentença é essa, mas Vossa Excelência tem o tempo necessário, se quiser fazer a defesa, estamos aqui para isso. Não, na verdade, é como a Claro apenas contrarrazou, certo. Então... Não. Ok. Estou satisfeita, obrigado. Pois não, 122 está julgado, na sequência o 126 da relatoria do desembargador Expedito Ferreira. O advogado inscrito é o doutor Igor Luiz Teixeira de Lima, Business do Brasil Investimentos e Conisa Construções e outros. Está presente a sala o doutor Igor Luiz Teixeira de Lima. Bom dia, Excelências. Presente. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelente. Primeiramente, bom dia a todos aqui presentes. Vossa Excelência é advogada da parte apelada. Correto. Da parte News Empreendimentos Imobiliários, que foi embargante nesse processo, Excelência. Mas é embargo de declaração, né? Era isso que eu ia dizer, Barô. Embargo. Exato, correto. Embargo de declaração não cabe defesa oral, apesar da inscrição. E o entendimento aqui do
embargador expedite da Corte é de rejeitar os embargos de declaração. Doutor Igor, infelizmente, gostaríamos de ouvi-lo, mas embargo de declaração não é possível. Tudo bem, Excelência. Com relação à fundamentação, qual seria da rejeição? Vossa Excelência vai tomar conhecimento do inteiro teor do voto pelo Diário Oficial, viu? Ok, Excelência. Mas, de qualquer maneira, se mantém, se rejeita os embargos. Então, Vossa Excelência convém que permanece a decisão anterior, embargada, que é hora embargada. Sem problemas, Excelência. Pois não, bom dia, felicidade para o senhor. Bom dia. Feliz Natal a todos. Tchau, tchau. 7h36 é a doutora Jaqueline Galbiati Venâncio da Silva, relator embargador Expedito Ferreira, apelante Mônica de Cadina Pedrosa, apelante Sigma Farm, município de Natal. Está presente doutora Jaqueline Galbiati. Bom dia, Excelência, estou presente. Por favor, Vossa Excelência tem a palavra, doutora. Bom dia, Excelências. Bom, eu serei breve aqui na minha sustentação. É a respeito de um recurso de apelação, né, interposto pela apelante Mônica de Cadina. O caso, ele tem como controvérsia a falha num contraceptivo, o Minipil. Na sentença a qual o juízo acertadamente julgou improcedentes, né, os pedidos da apelante, motivo pelo qual ela veio a recorrer. Bom, eu queria destacar, primeiramente, que na sentença a gente entende que não há vício de nulidade, porque a Defensoria Pública ela foi regularmente intimada, né, de todos os atos processuais. Então, o nosso pedido preliminar é para que seja mantido o entendimento e a improcedência da sentença. No mérito, basicamente, eu queria ressaltar a ausência de responsabilidade da fabricante, né, porque a apelante ela não se desincumbiu dos ônus de provar. Então, ela deixou de formular as provas mínimas para provar as alegações, como a ineficácia do medicamento, o regular uso, né, do método contraceptivo, que a gente sabe que tem especificidades aí para que o medicamento ele seja efetivo, nos termos da bula, né, e sem interrupções. Por isso, a gente entende que não foi configurado o nexo causal entre o suposto dano, que é alegado pela apelada, e a conduta, né, eventual conduta praticada pela apelada. Compulsando-se o processo, a gente verifica pelas provas que provavelmente esse medicamento ele não foi usado de maneira contínua. Pelas datas ali que constam no processo, houve uma interrupção e muito provavelmente por isso veio a ocorrer a ineficácia que ela alega no processo. Além disso, tem uma indicação numa declaração que foi colacionada no processo também, que se trata de medicamento diverso. Vossa Excelência fala pela apelada? Isso, pela MS. Nós estamos mantendo a decisão, doutora. A decisão está sendo mantida. A improcedência por unanimidade, Excelência? Mantida a decisão do juiz de primeiro grau. Mônica de Cadina e Sigma Farm, Prefeitura de Natal. Vossa Excelência quer continuar a defesa ou está satisfeita? Não, se foi mantida, dispenso. 136, portanto, votado. Na sequência, obrigada, nós temos os processos da relatoria do doutor Ricardo Tinoco, que, mais uma vez, abrilhanta a nossa corte fracionária. Obrigado. Doutora Samara Maria Moraes Couto, 146. Está presente a sala. Sim, Excelência. Pois não, doutora Samara, com a palavra. Bom dia a todos. Eu estou pela parte agravada. Bom dia a todos os colegas advogados, excelentíssimos senhores desembargadores, desembargador convocado, doutor Ricardo Tinoco, que relator. Eu estou falando pela parte agravada, José Emílio Leão de Oliveira. O processo em apreço trata-se de um agravo de instrumento em que a família alega inicialmente... Presidente, com o devido respeito à advogada que está sustentando, só chamando a atenção de que a conclusão aqui do julgamento é no sentido de conhecer e não prover o recurso. Doutora Samara, Vossa Excelência quer fazer ainda a sustentação? Não, Excelência. Pode até nos convencer do contrário, viu? Não, mas eu não pretendo fazê-lo dessa forma. Não, então, julgado 146. Na sequência... Obrigada, bom dia a todos. Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros,
agravante Carlos Frederico Bentes e Fonseca e o IPE agravado. Doutor Felipe está em sala. Bom dia, excelências. Estou sim. Opa, sempre trabalhando de manhã e tarde. Um dia no TRE e outro aqui. Outro dia aqui, é. Cortez, meus cumprimentos. Bom dia, desembargador Expedito, os meus também. Vamos para frente, doutor Felipe, pode ficar à vontade. Processo Carlos Frederico Bentes recorre. Exatamente. Eu falo pela parte. E você, muito objetivo. Excelências. Fique à vontade. A parte agravante sofre de tetraplegia. Para ser mais específico, ele só mexe o pescoço. E a grande celeuma deste processo é que nós estamos pedindo que o Instituto de Previdência de Natal, que sequer contraminutou este agravo, pague a ele a pensão por invalidez decorrente do óbito do seu pai. O bosquejo facto é o seguinte: ele adquiriu a tetraplegia após a morte do pai. Só que, em razão dessa invalidez, a mãe dele passou, desde o dia que ele ficou tetraplégico até o dia da morte da mãe, sustentando ele com essa pensão que ela recebia como viúva. Quando a mãe dele morreu, nós informamos a tetraplegia, nós informamos que ele vive exclusivamente dessa pensão porque ele não tem como ter outra atividade em razão de ser tetraplégico, os custos caríssimos de manutenção dele, e o juiz de primeira instância indeferiu a liminar para que ele continuasse recebendo a pensão do pai, que era da mãe, né? Em razão da morte da mãe, ele pediu o benefício, porque efetivamente ele era sustentado pela mãe. O juiz negou a liminar com um argumento que foi o mesmo argumento do doutor Ricardo Tinoco, qual seja, como a tetraplegia dele foi adquirida após a morte do pai, ele não teria direito à pensão. Acontece que esta jurisprudência, que foi firmada no voto do desembargador, no voto do juiz de primeiro grau, e quando o doutor Ricardo Tinoco indeferiu o nosso pedido de liminar no agravo, essa jurisprudência do STJ, que fixa o entendimento de que a parte inválida só tem direito à pensão após a morte do pai, ela está baseada na Lei 8.213/91, que é o regime de previdência do INSS. É claro na legislação que ele não é regido pelo regime do INSS, ele é regido pelo IPREVINAT de Natal. E na lei de Natal, na lei do IPREVINAT, do Instituto de Previdência de Natal, não se faz ressalva alguma quanto o Instituto da Pensão a dependente tetraplégico ou inválido com um marco temporal de antes ou depois do óbito. A Lei 8.213/91 realmente tem essa exigência, só que são totalmente diferentes as legislações. A Previdência Municipal de Natal é independente do INSS. Tanto é que a do Estado também é independente, tanto é que teve que se fazer uma reforma previdenciária, quando a Constituição fez a reforma previdenciária, não atingia os institutos, teve que se fazer um aqui em Natal. E a súmula 340 do STJ diz que a legislação que se analisa para esse tipo de caso é a legislação da data do óbito, e na data do óbito não existia legislação municipal dizendo que ele só teria direito à pensão se a invalidez ocorresse antes do óbito do segurado. Ao contrário, a lei diz que os filhos inválidos têm direito à pensão sem definir marco temporal para o óbito. É esta a grande diferença. E eu faria um apelo ao tribunal, porque trata-se de um tetraplégico que efetivamente sobrevive dessa pensão há mais de 10 anos. Mais precisamente, eu acho que desde 2006 os documentos estão nos autos aí, que quase toda a renda dessa pensão a mãe revertia para a manutenção
do agravante, e desde que a mãe morreu, este cidadão está sem amparo, sem socorro, vivendo de um benefício do INSS, de um salário mínimo que não paga a metade dos remédios que ele tem que tomar. Então, excelências, eu acredito que vou conseguir sensibilizar o tribunal e que o tribunal dará provimento ao agravo para deferir essa pensão. Doutor Ricardo, presidente, eu posso... Pois não. Eu estou votando, a princípio, Máxima Venha discordando do relator, porque realmente eu entendi pela ausência de norma à época do problema físico. E se trata também, no fundo, desembargador Expedito, desembargador do Ricardo Tinoco, é uma questão de justiça. Está aprovada a tetraplegia, está aprovada a necessidade nos autos, de maneiras que eu estou, em suma, não apenas pela ausência normativa à época, inclusive pela autonomia dos institutos, seja municipal, seja estadual, seja o INSS, a autonomia total do Estado nessa questão previdenciária, nas suas legislações, e eu estou votando no sentido de dar provimento ao apelo. Presidente, muito rapidamente... Eu quero falar, por favor. Pois não. É porque... Pois não, desembargador Expedito. Se o doutor Ricardo permite... Claro. Manifestar, pedindo venha ao desembargador Ricardo, mas eu acompanho o relator, excelência. Desculpe, acompanho a divergência, viu? Foi Vossa Excelência. Presidente, muito rapidamente, eu não vou tomar muito tempo, eu gostaria só de ressaltar o fato de que, por ocasião da época em que se deu o falecimento, havia uma norma, a Lei Municipal 2145, de 73, no artigo 60, ela diz: considera-se dependente do segurado para os efetivos dessa lei a esposa, o marido inválido, civil ou eclesiasticamente casado, os filhos de qualquer condição e os enteados quando inválidos ou menores. Então, evidentemente que, pela dicção do dispositivo, quando se fala de filhos inválidos, há a pressuposição que está se referindo a filhos de pai vivo, porque é evidente que não haveria como se falar de dependência de alguém já falecido. O estado de dependência ele está relacionado à existência da vida. Agora, eu também gostaria de ressaltar que me sensibiliza e muito as alegações trazidas por doutor Felipe. Eu sou absolutamente permeável à adução, quer dizer, à argumentação que ele traz da tribuna, porque é claro que quem vivia numa situação de assistência, que de repente se vê desprovido desses recursos, vai passar por uma situação de profunda dificuldade, e o judiciário precisa ser sensibilizado nesse sentido. O problema todo é que também há uma jurisprudência do STJ, e o doutor Felipe lembra que ela não se aplicaria no caso, porque ela teria sido construída à luz do sistema previdenciário federal, mas as emendas que eu trago aqui, infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu gostaria muito que o STJ tivesse um entendimento discrepante, mas não tem. Ele não faz essa ressalva em relação aos entes federados, então, nem a município, nem a Estado-membro. Portanto, eu vou manter o voto apenas por isso, porque, infelizmente, nós somos sujeitos ao sistema de precedentes que, na hipótese, a meu juízo, se aplica. Era apenas essa ressalva, agradecendo a oportunidade. Doutor Ricardo, respeitável o seu voto, o voto de Vossa Excelência é um voto técnico, mas eu queria repetir aqui o seguinte: em alguns casos, não muitos, eu tenho aplicado simplesmente o princípio da justiça, que me parece que seja o grande princípio na Constituição não escrito, e me parece absolutamente máxima vênia de Vossa Excelência, mas, de qualquer maneira, como vai ter ampliação, como claro, eventualmente vai ter uma situação, Vossa Excelência poderá... Desembargador Cláudio. É agravo porque é urgência. A urgência. Então, mais alguma coisa, desembargador Expedito, doutor Ricardo? Só ressaltando que há um benefício previdenciário que está sendo pago. De fato, eu queria até fazer uma ressalva, desembargador, se nenhum benefício fosse pago,
eu entendo que nós poderíamos realizar uma interpretação constitucional fundada na dignidade da pessoa humana. Também. E aí eu concordarei, mas como há a subsistência desse auxílio, por isso que manterei. Era só, muito obrigado. Então, por maioria, Vossa Excelência é um voto construtivo, sem dúvida. Na sequência, Maíra Moreira, por maioria, relator para o acórdão, fica o primeiro voto seguinte, que sou eu. É porque foi por maioria, né, o agravo. Na sequência, 163, Maíra Moreira Figueiredo está em sala. Excelência. Pois não, Excelência, pode falar para a gente escutar, por favor? Perdão, é porque eu fiz uma confusão na hora de fazer a inscrição. Na verdade, sou eu que vou fazer a sustentação oral. Vossa Excelência está... Como é o nome da senhora? É Aline Gabriela. Eu coloquei como requerente no local de advogado. Aline Gabriela, Vossa Excelência está na procuração? Tem subestabelecimento. Nos autos? Sim, se não tem, ainda será juntado. Como é, doutora? Por favor, pode repetir? Se não estiver ainda, será juntado. Bom, não tem ou não tem? Se não tiver, Vossa Excelência tem um tempo para juntar. Não, então eu vou pedir prazo, então. Não pode dizer se tem, se não tem, né? Então vai juntar, tá certo. Sim. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Ricardo Tinoco, 163, Ivan Clécio Bezerra, Associação de Proteção e Benefício do Proprietário de Veículo. Isso. É o apelado. É o agravado, aliás. Isso. Eu estou pelo agravado, né? Primeiramente, bom dia a todos. Pelo agravado, pois não? Isso, né? E aí, o caso desse agravo, é um pedido de reforma da decisão do juízo ACOR, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por inadequação da via eleita. E, assim, inicialmente, isso já foi informado, inclusive, nas contrarrazões, houve a perda do objeto desse agravo, porque o agravante ele já iniciou o incidente de desconsideração em alguns apartados, como prevê a norma processual, né? Então, já existe esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, então nós entendemos que não há sentido o agravo de instrumento, né? Então, que esse outro incidente, inclusive, já está em andamento, já está em processamento, ele foi distribuído no dia 3 de agosto de 2021. Então, o doutor Ricardo está mantendo a decisão, doutora. A Vossa Excelência está dizendo que ia perder o objeto. Isso. Ricardo. Porque, por ocasião da interposição, doutora, talvez essa informação não tenha chegado aos autos, não é? Uhum. Então, mas, de minha parte, presidente, eu creio que não há nenhum óbice, porque se essa conclusão que a doutora traz é posterior à interposição do recurso, não há nenhum problema. A decisão proferida por essa corte não vai substituir a decisão do juiz de primeiro grau, porque ela foi posterior. Entende? Quer dizer, então, o julgamento pode ser dado da forma como está sendo proferido, e o processo seguirá naturalmente em primeira instância, sem nenhuma dificuldade. Esse recurso substituiria a decisão do primeiro grau se tratasse da primeira decisão. Mas como houve essa mudança, a doutora está informando que esse vício foi sanado, eu imagino que não vai gerar nenhum tipo de impedimento, não. É como penso. Então, na minha opinião, pode ser mantido o voto como está, sem nenhum prejuízo. Doutora, Vossa Excelência, a doutora Aline quer fazer a defesa ainda? Aparentemente, de perda de objeto, não é? Foi mantido, então, a decisão, né? Exatamente. Foi mantida a decisão, e o que veio depois não haverá nenhum impedimento. Compreende? Pois não. Manteve também a decisão. Aí, Vossa Excelência vai tomar conhecimento do voto com a publicação no inteiro teor, tá certo? Não, então eu rejeito. Conclui sua defesa oral. Ou não? Obrigada. Ok. A 171 da relatoria do doutor Ricardo Tinoco, Tanara Rodrigues, Fábio Costa Santos e Claro S.A. Doutora Tanara está na sala. Doutora Tanara está na sala? Não se encontra. Votado 171. Na sequência, nós temos
187, doutor Ricardo Tinoco, doutora Késia Luciana de Nascimento, Plano Investe é outra pessoa jurídica, o tema é o mesmo, doutor Ricardo II afirmou advogada, mas não poderíamos julgar em conjunto com aquele do Policardi. Perfeito. Doutora Késia, Vossa Excelência, então, se for a mesma matéria, Vossa Excelência pode ter tempo para reexaminar, porque aí ela não está mais presente na sala para... Ela está presente. Está presente, doutora Késia, mas não está. Não está com a câmera ligada nem o som. Mas o doutor Ricardo está aderindo àquela tese. Isso. Como eu fiz também, eu aderi também, né? Agora, nesse caso aqui, eu creio, Vador, tem uma pequena diferença. Não é exatamente... A matéria ela não é exatamente igual, ela se assemelha, porque... Não, de fato, é a mesma, eu faço a correção. Fala do método Gauss. Recapitalização anatossímica. Claro, isso, perfeito, desculpe. Então, eu estou aderindo às razões que consubstanciaram o voto de Vossa Excelência, no sentido de substituir o método Gauss, nesse caso também, pela taxa média de mercado, pelo juro simples. Eu estava discordando parcialmente de Vossa Excelência, já estou acompanhando integralmente. Marcador expedital, agora crescer. Está votado, não, Excelência? Está votado. Agora está votado. Mas, diante da discussão, Vossa Excelência poderia ter algo a acrescer, certo? Na sequência, o 192, doutor Ricardo Tinoco de Góes é o relator, está inscrito doutor Fábio Leite Dantas, apelante Ivo Bezerra de Medeiros e a Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte, CAERN. 192. Doutor Fábio Leite Dantas está em mesa, está em sala? Não, Excelência, não consta na lista dos presentes. Esse processo também eu estou acompanhando o relator. 196 foi julgado, Policardi. Alguns processos em destaque, como foram anotados, também são todos virtuais. Mais algum processo, Jaqueline, de defesa oral, sustentação oral na sessão de hoje? Não, Excelência. Os processos que estão sob discussão, sob debate, não têm sustentação oral, de maneiras que podem ser votados virtualmente. Inclusive, pedido de vista do doutor Ricardo, 236, 237, entre outros processos pendentes, inclusive com pedido de vista também meu, que eu estou trazendo, para que, na próxima terça-feira, também teremos uma sessão por videoconferência, onde pretendemos exaurir os julgamentos dos processos, a nossa apreciação durante este ano. Fazemos um esforço desumano, porque, inclusive, temos tido problemas com a mudança lá para o tribunal, de energia, de internet, de tudo, mas estamos fazendo um esforço muito grande. Exaurida a ordem jurisdicional, passemos à ordem administrativa. E a presidência propõe um voto de boas-vindas, mais uma vez, ao doutor Herbert Bezerra, que abrilhanta a nossa corte com a presença ilustre desse procurador de justiça, que vem acompanhar os nossos julgamentos, como está na lei. Doutor Herbert. Excelência, muito obrigado pela receptividade, né? E é um prazer imenso, né, estar aqui presente com Vossas Excelências, sempre aprendendo, né? E fiquei curioso aí com votos da Policardi, viu? A método Gauss. Vou dar uma olhada, vou examinar, porque o meu parecer sempre é pela juros simples, né? Juros simples, nada composto. Interessante. Me associa a Vossa Excelência, boa-vinda, doutor Herbert. Doutor Ricardo Tinoco, Vossa Excelência. Também, desembargador Cláudio, eu quero também acompanhar a proposição de Vossa Excelência. Sempre um prazer, uma satisfação rever o doutor Herbert, que conheço de longa data. Meu colega professor meu comigo lá na Universidade de Potiguar, uma época já longínqua, ele sempre enriquece muito os julgamentos desse órgão fracionário. Era só. Obrigado, Vossa Excelência, sua esposa, Magno. A ordem administrativa, eu queria propor um voto de pesar pelo falecimento do doutor Ney Lopes Júnior,
a ser endereçado ao advogado, político, jornalista, um homem de grande valor social e humano no Rio Grande do Norte, doutor Ney Lopes, e a sua esposa, Abigail, e aos demais familiares. Todos de acordo? De acordo, presidente. Se associa, excelência. Com a manifestação do Ministério Público que se acosta à moção. Na ordem administrativa, mais alguma questão? Desembargador Expedito Ferreira, Vossa Excelência está no gabinete. Nada a requerer, nada. Aprovo, concordo com Vossa Excelência. Doutor Ricardo Tinoco, mais Também alguma não, questão na ordem administrativa? Também não, senhor presidente. Jaqueline, agradecer pelos seus préstimos, sempre com muita competência, e também agradecer os advogados que compreenderam a nossa luta a favor dos processos. Litado tem o TRE, agora vou acabar de julgar os outros processos pendentes, apreciar todos, e vamos fazer a melhor justiça dentro das nossas limitações. Portanto, um grande abraço ao desembargador Expedito, desejando saúde, o doutor Ricardo, Muito saúde obrigado, para a família, também. do Herbert e doutora Jaqueline e todos os advogados presentes. Parabéns pela dinâmica da presidência. Um abraço. Obrigado, Valdo. Um bom dia, um grande abraço a todos. Saúde.